Olá! Bom, a gente começa hoje com uma única matéria, mas que, olha, abre uma porta gigantesca. Ela é do portal Vasco Notícias, do dia 7 de janeiro de 2026. E o ponto central é uma decisão do Vasco da Gama que, à primeira vista, assim, parece meio contraintuitiva. O clube, que a gente sabe que não nada em dinheiro, disse não para uma oferta milionária da Europa por um garoto da base, o volante Cauã Barros. A nossa missão aqui é mergulhar nessa história e tentar entender o que está por trás dessa recusa. É uma aposta, uma declaração de princípios ou só, sei lá, uma jogada arriscada? É o clássico roteiro do futebol brasileiro, né? Só que com um final diferente do que a gente está acostumado. Exata. Normalmente a gente vê o clube formador recebendo a proposta, o time europeu chega com dinheiro e a história acaba com o jogador no avião. Sim, Não é só uma decisão financeira, é uma mensagem uma mensagem para o mercado. para o mercado e para a própria torcida, sabe? É o clube dizendo, calma, a gente que dita as regras do jogo aqui. E é aí que a análise fica bem interessante. Perfeito. Então vamos aos fatos concretos que a matéria traz. A proposta oficial veio do Torino, da Itália. Certo. O valor, 5 milhões de euros. Na cotação da época, isso dá uns 31,3 milhões. Um bom dinheiro. Um bom dinheiro. Para muitos clubes brasileiros, é o tipo de grana que paga salários atrasados, resolve um monte de pendências. Mas a diretoria do Vasco, nem quis conversa. Simplesmente recusou. E essa recusa imediata é o primeiro grande sinal, né? Como assim? Colocando em perspectiva, 31 milhões de reais é um valor significativo, sem dúvida. Mas no mercado de hoje, de jovens talentos sul-americanos, 5 milhões de euros por um jogador com o potencial que o Vasco acredita que o Cauã tem, Pode ser pouco. pode ser considerado uma pechincha. A gente viu recentemente o Palmeiras negociar o Endrick por valores que podem chegar a mais de 70 milhões de euros. O Flamengo vendeu o Vini Júnior, o Paquetá. Por dezenas de milhões. Exato. O que o Vasco está sinalizando é, olha, na nossa visão, o Cauã Barros pertence a essa prateleira de potencial e não a de uma venda de oportunidade. Então, essa recusa é quase como um blefe no pôquer, tipo dizer, sua aposta é muito baixa para a mão que eu tenho aqui. Exatamente. É uma forma de, educar o mercado sobre como eles avaliam o próprio ativo. E eles não estão só no discurso, eles têm uma ferramenta legal para isso, que a matéria destaca muito bem. A tal da blindagem contratual. Isso. Essa parte é fundamental. O contrato dele vai até dezembro de 2027, o que já é bastante tempo. Já dá uma segurança. Mas a multa rescisória é o que realmente chama atenção. 50 milhões de euros. 50 milhões. Convertendo, dá mais de 313 milhões de reais. É um valor pensado para não ser pago, certo? Ninguém vai pagar essa multa. Ela não é um preço, ela é um convite à negociação nos termos do Vasco. Entendi. Ela funciona como um muro, sabe, que protege o clube do assédio predatório. Qualquer clube interessado, tipo o Torino, sabe que não pode simplesmente chegar com uma oferta qualquer e levar o jogador. Ele é forçado a sentar na mesa. Exatamente. Forçado a sentar e ouvir o preço que o Vasco estipula. Ter um jogador-chave com um contrato longo e uma multa dessas dá ao clube o controle total do timing e do valor de uma futura venda. É o oposto de ser forçado a vender na primeira janela por necessidade, entende? Totalmente. Ok. Então o clube está fazendo uma aposta alta. Para a gente entender se é uma aposta boa, a gente precisa olhar para o ativo, né? Para o jogador no centro de tudo isso. Quem é Cauã Barros? A matéria dá umas pistas interessantes sobre a trajetória dele. Ele não explodiu do nada no time principal. Não, e esse é um ponto crucial. A valorização dele foi construída, não foi um acaso. O Vasco fez um movimento muito comum e bem inteligente hoje em dia. O empréstimo. O empréstimo. Emprestaram o jogador para ele ganhar rodagem. No ano passado, 2025, ele foi pro América Mingi. Mas isso não é sempre um risco? Mandar uma promessa para outro clube, e se ele não joga bem ou se machuca, o valor dele poderia cair em vez de subir. Foi sorte ou foi competência da diretoria? É um risco calculado. A competência está em escolher o clube certo, sabe? O América Mingi é conhecido por ser um ambiente organizado que dá espaço para jovens.
Foi uma espécie de estágio na Série A sob uma pressão diferente da que ele tinha em casa. E funcionou. E o resultado, segundo a matéria, foi espetacular. 28 jogos e 5 gols. O que é um número excelente para um volante. Excelente. Ele não só ganhou experiência, como provou que podia performar em alto nível. Ele voltou para o Vasco muito mais valioso do que quando saiu. Faz todo sentido. Ele foi testado no fogo e saiu mais forte. E a matéria deixa claro que o assédio não é só de fora. O Cruzeiro também fez uma proposta que também foi recusada, ou seja, ele virou um nome quente no mercado nacional também. Isso valida ainda mais a estratégia do Vasco. Agora, sob o comando do Fernando Diniz, ele se consolidou. A fonte cita os números totais dele pelo clube. 41 partidas e 5 gols. Já tem uma bagagem. Exato. Isso significa que ele não é mais uma promessa abstrata, baseada só em potencial. É um jogador com desempenho comprovado na base, num empréstimo bem-sucedido e no time principal do Vasco. Cada etapa vencida aumenta o valor dele e dá mais segurança para a diretoria fincar o pé e recusar 5 milhões de euros. Certo, então a recusa não é só uma defesa. A matéria indica que o clube também tem um plano de ataque, uma estratégia proativa. Isso. Eles já estão planejando estender ainda mais o contrato do Cauã. Exatamente. O plano é renovar até o final de 2029. Se o contrato atual já dava segurança, um novo vínculo de mais 4 anos seria, assim, trancar o cofre com 7 chaves. E, claro, essa renovação viria com um aumento de salário e, imagino, um reajuste para cima naquela multa milionária. Com certeza. O recado para o Torino e outros clubes europeus é claro. Vocês acharam caro agora. Voltem no ano que vem. O que a gente está vendo aqui é uma tentativa de mudança de paradigma. Por décadas, o futebol brasileiro foi visto como um exportador de matéria-prima, né? Sim, um celeiro. Isso. Clubes revelavam talento e vendiam na primeira oportunidade para fazer caixa rápido. O que o Vasco parece estar tentando fazer é agregar valor. É sair do modelo de vendedor de commodity para se tornar um produtor de artigo de luxo. Eles querem controlar o processo, maturar o jogador no seu próprio time, colher os frutos esportivos e só então vender, por um preço muito mais alto. É uma aposta no sucesso esportivo, então. A lógica é que, se o Cauã for campeão com o Vasco, o valor dele dobra ou triplica. Exatamente. É um cálculo de risco e recompensa. O risco, como você mesmo mencionou, é uma lesão ou uma queda de rendimento. Sim. A recompensa é dupla. Glória esportiva para a torcida e um lucro financeiro muito maior lá na frente. É uma estratégia de longo prazo que exige coragem e, principalmente, convicção no potencial do atleta. E essa tensão, entre a necessidade financeira imediata e o potencial de ganho futuro, ela aparece de forma brilhante na matéria através dos comentários da torcida. Ah, sim. A gente encontra 2 universos completamente opostos ali. Que é onde o debate realmente pega fogo, no coração do clube. De um lado tem um comentário de um torcedor, Liberato Pereira da Silva Filho. Ele é só elogios. Ele diz que o Cauã é o jogador mais importante do time, depois do Ryan, que é outra joia do clube. Certo. E ele justifica, elogiando a capacidade defensiva, a segurança que ele passa para a zaga, e ele faz uma comparação que, nossa, enche os olhos de qualquer um. Diz que o estilo lembra o do Casemiro. Uau! É a visão do torcedor que vive o sonho, né? Totalmente. O sonho de ver um ídolo formado em casa, de construir uma equipe vitoriosa em cima desses talentos. A menção ao Casemiro e o potencial de seleção brasileira é a expressão máxima desse desejo. É o futebol na sua essência mais passional, a busca pela glória em campo. Exatamente. Mas aí, do outro lado do espectro, a gente tem 2 comentários de Luiz Guilherme Bordim que trazem um banho de água fria de pragmatismo. Sempre tem. No primeiro, ele já dá o tom, criticando a base depois de uma derrota e dizendo que o clube só revela jogadores por necessidade financeira. É a voz da preocupação do torcedor que olha o extrato bancário do clube e não dorme direito. Exato. E essa preocupação culmina numa sugestão radical no segundo comentário dele. Ele basicamente propõe uma liquidação. Vender todo mundo. Vender o Cauã, o Ryan, o PH, o Coutinho, todos os principais ativos. A ideia seria levantar uma fortuna para pagar as dívidas que, segundo ele, impedem a chegada de uma nova SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. E ele defende um recomeço do zero, citando até o exemplo de um clube menor, o Mirassol.
E esses dois comentários são perfeitos, porque eles personificam o grande dilema do futebol brasileiro. O Liberato representa o coração, a paixão, o projeto esportivo. O Luiz Guilherme representa a razão, a calculadora, o projeto de sobrevivência financeira. E o mais louco é que os dois têm um ponto, né? Exatamente, nenhum dos dois está necessariamente errado. Eles apenas olham para o mesmo problema sob óticas completamente diferentes. Mas essa visão do Luiz Guilherme de vender tudo não é um sinal de desespero? Até que ponto a torcida está disposta a sacrificar o presente por um futuro financeiro que nem é garantido? É um desespero calculado, talvez. A menção à SAF é a chave de tudo aí. Para muitos torcedores e analistas, o modelo associativo dos clubes brasileiros está falido, gerando dívidas impagáveis. A SAF, que é um modelo empresarial, é vista como a única salvação. A luz no fim do túnel. Isso, na cabeça do Luiz Guilherme, sacrificar os jogadores é um mal necessário para viabilizar essa transição, para limpar o terreno e permitir que uma empresa assuma o clube sem o peso das dívidas antigas. Ele não quer só o dinheiro, ele quer uma mudança estrutural. Então, a venda do Cauã Barros nesse contexto deixa de ser uma simples transferência e vira um símbolo dessa guerra de filosofia sobre o futuro do clube, né? Manter o talento e tentar vencer com o modelo atual ou vender o talento para financiar um modelo completamente novo. Precisamente. É uma encruzilhada. E a diretoria do Vasco, ao recusar a oferta, escolheu um lado, pelo menos por agora. Eles estão apostando que é possível ter sucesso esportivo e financeiro sem precisar queimar todos os seus ativos de uma vez. É uma decisão que carrega um peso e uma responsabilidade enormes. Bom, recapitulando o nosso mergulho, a gente partiu da recusa do Vasco a uma oferta de 5 milhões de euros do Torino por Cauã Barros. Isso. Vimos que isso não foi um ato impulsivo, mas sim uma peça de uma estratégia bem definida de valorização, que envolve um contrato longo, multa altíssima e até planos de renovação. E o mais importante, a gente viu como essa única decisão expõe o dilema que vive o clube e a sua torcida, a eterna briga entre o sonho de glória em campo e a dura realidade das finanças. No final das contas, o caso Cauã Barros é um microcosmo dos desafios do futebol brasileiro. É a corda bamba em que todos os grandes clubes caminham. Como desenvolver os talentos que brotam em casa, como resistir ao poderio financeiro europeu que bate na porta toda janela de transferência. E como fazer tudo isso enquanto tenta pagar as contas. E construir um time que brigue por títulos. Não existe uma fórmula mágica, sabe? E cada decisão, como essa do Vasco, reverbera por anos. E essa análise toda nos deixa com uma última provocação. A matéria foca muito na estratégia do clube e na reação da torcida. A gente discutiu as pressões, os números, as filosofias. Sim, a visão macro da coisa. Exato. Mas e a figura central? O ser humano no meio desse furacão? O jogador. A gente esquece que o Cauã Barros é um jovem atleta. De um lado, ele vê o interesse concreto de um clube europeu, que é o sonho de 99% dos jogadores brasileiros. É a chance de uma mudança de vida, de jogar numa grande liga. E do outro? Do outro, ele vê o clube que o formou apostando todas as fichas nele, oferecendo um projeto de longo prazo para que ele se torne um ídolo. Como ele gerencia essas duas pressões? A estratégia que o Vasco desenhou para a carreira dele é a mesma que ele sonha para si mesmo? Uma boa pergunta. Essa tensão silenciosa, que não aparece nos balanços financeiros nem nas manchetes, talvez seja o elemento mais decisivo para o futuro dessa história toda.